Bom, eu quero falar hoje para vocês aqui sobre um texto de Atos 18. Na verdade, eu vou me concentrar só num versículo, mas eu vou ler os versículos 1 a 11. Eu vou me concentrar só no versículo 9, mas eu vou ler os versículos 1 a 11 e vocês podem acompanhar aí. Atos 18, versículos 1 a 11. É um texto, o texto que eu vou frisar, que é o versículo 9, é um versículo de encorajamento, especialmente para os ministros da palavra. E também, por tabela, né, como falam, não sei se os jovens ainda falam desse jeito, falam assim. E também por tabela a todos que estão ali juntos com os ministros, como era o caso dos companheiros de Paulo, nessa situação aqui, Silas e Timóteo. Vamos ler então Atos 18, de 1 a 11. Preste atenção nessa história. Fala assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Esse aí é o nosso texto. E eu quero falar hoje pela manhã como lidar com o medo num trabalho novo. Como lidar com o medo no ministério, como lidar com o medo num trabalho que está começando. E isso deve valer para o Isaac e o Robson em especial, e deve valer também para todos aqueles que nesses primeiros momentos se juntarem a eles. Hoje nós estamos todos aqui conhecendo o trabalho, mas no próximo domingo nós todos não estaremos aqui no mesmo grupo. Eu mesmo não vou estar aqui com a minha família no domingo que vem. E nós não sabemos quais são as pessoas que o Senhor vai trazer para cá. Não sabemos se alguns dos irmãos que estão aqui da redenção vão continuar frequentando aqui ou vão ficar na sede. Nós não sabemos o que Deus tem aí para cada um e o que Deus tem falado ao coração de cada um. Mas independentemente do público que o Senhor tem preparado para manter aqui juntos, unidos nesse início de trabalho, nesse embrião de igreja, que é o trabalho aqui da IBR Pinheiros, nós aprendemos na Bíblia como lidar com o medo que pode surgir no coração da gente no início de um trabalho. O trabalho aqui está começando. E isso pode gerar alguns temores. O que vai acontecer? O que Deus tem preparado para nós? Então, como lidar com isso? A palavra de Deus tem as respostas.
E um texto como esse que nós lemos aqui abriga, como eu disse, no versículo 9, abriga as respostas. Então eu quero que vocês observem no versículo 9 como nós podemos lidar com esse eventual temor. Vejam aí no versículo 9 a primeira forma. São 3 formas através das quais, ou por meio das quais, nós podemos lidar com o temor, com o medo, no ministério que está começando. A primeira delas está aí na frase: não temas, fala e não te cales. Então note bem, a primeira maneira, a primeira forma de se lidar com o eventual temor no ministério é obedecendo uma ordem. Essa é a primeira forma. Obedecendo uma ordem. E que ordem é essa? Olhando então para o versículo 9, nós vemos aí qual é essa ordem. O Senhor fala para o apóstolo Paulo: não temas. Ele fala para não ter medo. O ministro de Cristo, o proclamador do Evangelho, o crente que trabalha no plantio de uma igreja, como aqueles que estarão aqui ajudando no plantio de uma igreja, essas pessoas não podem ter medo. Esse trabalho não é um trabalho para medrosos. Esse trabalho é um trabalho para pessoas corajosas. Há razões para ter medo? Há razões para ter medo. E as razões para ter medo são as ciladas do diabo, são as pessoas que Satanás muitas vezes faz entrar num trabalho iniciante como esse, para perturbar, para criar problemas, para fazer com que os ânimos desapareçam, ou para fazer com que os ânimos se dirijam, se inclinem para uma direção negativa. É impressionante ver como isso acontece muitas vezes no comecinho dos trabalhos. Eu tenho conversado muito com um pastor que tem trabalhado no plantio de uma igreja em Belo Horizonte. Eu não sei se vocês sabem, mas Belo Horizonte está um caos no que diz respeito ao Evangelho. Um caos completo, total. As igrejas históricas, batistas, presbiterianas, igrejas históricas, elas estão todas se rendendo ao neopentecostalismo, coisa assim de apóstolo Valdomiro para baixo. É macumba evangélica. É isso. É coisa de assustar. É coisa de assustar. Então, percebendo isso, há uma igreja em Campinas plantando uma igreja séria em Belo Horizonte. E o trabalho é novo, funciona num hotel também, como nós aqui, e já chegaram os lobinhos de Jesus. Dá para ver os dentinhos dele, né? A orelhinha pontuda já dá para ver. São os lobinhos de Jesus, já chegaram. E já chegaram causando problemas, fazendo afrontas, levantando questionamentos e se insurgindo contra certas coisas, criando dores de cabeça. Então, é impressionante ver isso. Mas o diabo não dorme. Então, nós sabemos que existe sim motivo para que quem começa um trabalho, o plantador de uma igreja, seja ele o pastor, seja ele o membro comum que está apoiando o pastor, tenha medo. Aqui no caso em Corinto, imaginem só, o apóstolo Paulo estava chegando numa cidade pagã, marcada por uma imoralidade e uma religiosidade falsa simplesmente aterradoras. Naqueles dias, para vocês terem uma ideia, quando alguém ia cair na farra, na imundícia moral, sabe como ele falava? Ele falava assim: hoje eu vou corintiar. Era um verbo. Corintiar se tornou um verbo. Se bem que hoje é muito diferente. Tem Coríntios. Mas corintiar era um verbo.
Corintiar era cair na bagunça, na lama moral. E se você quisesse ofender uma moça, era você dizer para ela, você é uma coríntia. Isso era uma ofensa sem tamanho. Era chamar a moça de prostituta. Era assustador. O apóstolo Paulo chegou numa cidade assim. Em Corinto havia um templo, o templo de Afrodite, que ficava sobre uma montanha, sobre a Acrocorinto, que era uma montanha ao pé da qual a cidade se situava. Nessa Acrocorinto, onde havia o templo de Afrodite, existia a prostituição cultural. Há quem diga, entre os escritores clássicos, que cerca de 1000 prostitutas desciam todos os dias a Acrocorinto para chamar adoradores para Afrodite. E o culto, a adoração a Afrodite envolvia prostituição com essas mulheres. Era algo assustador que acontecia em Corinto. Isso sem contar as diversas religiões falsas que se multiplicavam ali, vindas do mundo todo. Porque Corinto fazia parte de uma rota comercial entre Oriente e Ocidente. Então todos os navios passavam ali pelo Istmo de Corinto. Então todas as ideias, todos os costumes, todas as falsas religiões estavam ali, presentes em Corinto. E Paulo chegou lá, com o evangelho que ensina a santidade, retidão, a fé em Jesus somente e nada mais. Paulo tinha razões para ter medo? Tanto que Corinto, a igreja de Corinto, foi a igreja mais problemática do Novo Testamento. Foi assustador o que aconteceu em Corinto. Paulo chegou a um ponto em que ele falou assim, olha, eu não vou mais aí. Paulo disse isso. Paulo falou para eles, ó, eu não vou mais aí. Não tem condições. Eu não posso encontrar vocês de novo nessas condições. Eu não tenho condições humanas de encontrar vocês. Vou mandar Tito, vou mandar Timóteo, até resolver a situação. Porque eu decidi no meu coração não me encontrar de novo com vocês nessa situação. Na situação que vocês estão aí. Não dá. Então, havia sim, era uma cidade difícil. Havia sim razões para ter medo. Mas o que nós encontramos aqui é uma ordem. Deus fala a Paulo, não temas, fala e não te cales. O que eu acho interessante nisso é que há um contraste entre medo e falar. O medo faz o crente ficar quieto. É curioso isso. O medo faz o crente emudecer. Por que o crente não fala? Por que o pastor não fala? Por que o pregador não fala? Ele escolhe o que vai falar. O crente tem medo, escolhe o que vai falar. Por quê? Porque ele tem medo. É o medo que emudece. Por isso é necessário fazer o oposto daquilo que o medo nos propõe. E o oposto daquilo que o medo nos propõe é falar. Um soldado, o instrumento de coragem do soldado é a sua espada. O instrumento de coragem de um soldado moderno é a sua arma de fogo. O instrumento de coragem do crente, o instrumento de coragem do ministro é a voz. Como é que ele mostra que ele não tem medo? Simples. Ele fala. É assim que ele mostra que não tem medo. Ele fala. E Deus disse a Paulo isso. Olha, você tem que mostrar coragem. Você não pode ter medo. Fale. Se você parar de falar, isso não é evidência só de falta de fidelidade. Isso é evidência de covardia. Não tenha medo. Fale. Mesmo que o mundo inteiro siga numa direção, e essa direção não sendo a verdade, fale. Diga, isso é falso. Isso é mentira. Eu não aprovo isso. A palavra de Deus não aprova isso. Eu não vou aprovar isso também. Eu vou condenar isso enquanto eu viver. É isso que o homem corajoso faz. É isso que o ministro corajoso faz. É isso que o crente corajoso faz. Já o covarde, ele faz o quê? Ele se cala. Nós temos um exemplo de coragem, na Bíblia está cheio de homens corajosos, e que mostram que eram corajosos falando. Um deles é João Batista. João Batista se aproximou de Herodes
E ele disse para Herodes, que era um assassino cruel, disse para ele: olha, não é lícito você possuir a mulher que você possui. Herodes ficou doido da vida com isso. Com quem você pensa que está falando? Você escutou direito o que eu falei? Você quer que eu repita? Você fala a minha língua? Você entende a minha linguagem? Quer que eu repita para você? Vou repetir para você. Essa mulher que você possui é do seu irmão, não é sua. E o que você está fazendo é pecado, é errado. Não é correto, é ilícito, é contra a palavra de Deus. Você pode achar que você é rei, dono do mundo, dono da verdade. Você não é. O que você está fazendo é pecado. Essa mulher não lhe pertence. Você está em adultério. Você está cometendo um pecado grave contra Deus. E eu não vou aprovar isso. E eu vou dizer isso para você até a morte. O que aconteceu? Foi jogado num cárcere. Imagine. Eu não sei os detalhes disso. Mas imagine se Herodes fosse visitar João no cárcere e dissesse: e aí, João, mudou de ideia? O que vocês acham que João ia responder? Herodes, senta aí. Você não escutou direito. Senta aí. Escuta bem. Você não escutou o que eu falei. Eu vou repetir para você. Você está em pecado. Todo mundo faz, não me interessa. Se a sua corte te apoia e aplaude, se os falsos mestres, os líderes religiosos aí da Palestina toda dizem que está correto, eu pouco me importo. O que você faz é pecado. Não importa o que aconteça, é pecado. Eu vou morrer dizendo que é pecado. Eu sou o porta-voz de Deus. E Deus não muda a sua mensagem. Ele foi morto por causa... É curioso notar isso. João Batista foi morto por causa da ética matrimonial. Ele não morreu por pregar Jesus. Ele morreu por pregar um dos detalhes da palavra de Deus ligados à ética matrimonial. Ele foi morto por causa disso. Mas o que é interessante notar é que ele não teve medo. E como sabemos que ele não teve medo? Ele falou e não se calou. E assim deve ser todo ministro de Cristo, todo crente, em especial aquele que está começando um trabalho como esse. Ele deve obedecer uma ordem, mostrando com isso coragem. Mas se você olhar aí na sequência, você vai ver que existe um segundo modo, uma segunda forma de lidar com o medo no ministério. Uma segunda forma de lidar com o medo numa situação ligada aí ao trabalho de Deus, como era aquela situação de Paulo em Corinto. A segunda forma está aí na sequência do versículo, que é recordando uma promessa. Então veja, a primeira forma é obedecendo uma ordem. Eu coloquei tudo no gerúndio. Primeira forma, obedecendo uma ordem. A segunda forma, recordando uma promessa. Se você olhar aí o texto, você vai ver que existem duas promessas aí. Uma é uma promessa geral, que é dirigida para todo mundo. A outra é mais específica, é para o apóstolo Paulo. Vocês conseguem ver isso aí? Tem uma que é geral. Você pode aplicar para qualquer crente. E tem outra promessa que é específica, é só para o apóstolo Paulo naquela ocasião. Veja aí. O texto fala assim: pelo contrário, fale e não te cales. E aí veja o versículo 10. Porquanto eu estou contigo. Essa é uma promessa geral. Eu estou contigo. Onde nós aprendemos na Bíblia que o Senhor está conosco, como seus ministros, como seus servos, o Senhor está sempre conosco. Onde nós aprendemos na Bíblia que isso não é uma promessa só para o apóstolo Paulo, que isso é uma promessa para qualquer pessoa que se envolve na divulgação da palavra. Se vocês olharem Mateus 28, 18 a 20, dê uma olhadinha lá, Mateus 28, 18 a 20, veja o que diz. Fala assim, olha aí na sua Bíblia, rapidinho, bem depressa, abra lá só para você recordar. Fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É uma ordem ligada ao trabalho ministerial. E ele prossegue: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como é que eu sei que essa promessa não é só para os 11 que estavam lá? Como é que eu sei? Ele falou isso para os 11. Mas como é que eu sei que não é só para os 11? Porque ele fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Alguém conhece algum dos 11 aqui? Já morreram faz tempo, né? Então, quando ele fala até a consumação dos séculos, ele amplia o alvo das suas palavras. Ele está como que dizendo: olha, todos aqueles que saírem anunciando, fazendo discípulos e batizando, eu vou estar com eles até o fim de todas as eras. Eu vou estar com eles. Então, vocês que estão começando o trabalho aqui, os ministros, aqueles que vão cooperar constantemente com eles, lembrem-se, Jesus está com vocês até o fim da história da humanidade. Ele estará com vocês. Vocês olharem, tem outro texto interessante. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:9, quando o apóstolo Paulo está triste, meio que reclamando, né, e falando: olha, eu sofro muito, ele fala. Ele como que reclama, por assim dizer, né? Ele fala como nécio, né? Ele diz, porque algumas pessoas diziam que ele não era apóstolo. Ele é apóstolo, sei lá, um apóstolo pirata, esse apóstolo Paulo. Porque ele não esteve com Jesus como os outros. Ele é um apóstolo pirata. Ele apareceu depois. Ele é um falso apóstolo. Então o apóstolo Paulo defende o seu ministério apostólico em 2 Coríntios. E olha o que ele fala em 2 Coríntios 4:9. Ele fala assim: perseguidos. Ele fala acerca dele e dos demais apóstolos. Perseguidos, porém não desamparados. Quem não desamparava o apóstolo Paulo? Ele era perseguido. Ele falou: eu sou perseguido. Nós apóstolos, nós pregadores, somos perseguidos, porém não desamparados, não abandonados. Quem não nos abandona? Quem ele tinha em mente aqui? Quem não o desamparava? Quem não o abandonava? Nós sabemos quem é. Era o Senhor que disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós nos lembramos de Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Olha o que diz Hebreus 13:5. Você que está preocupado com a sua conta corrente negativa. Todo mundo aqui tem conta corrente positiva, eu acho. Não sei. Mas se você está preocupado, né, em ganhar bastante dinheiro. Dizem que fizeram uma pesquisa perguntando qual é o alvo maior das pessoas. 70%, 80% disseram lá: olha, meu alvo é ficar rico. Bonito, né, esse alvo? Ou meu alvo é ficar famoso, que aí é duas coisas. Sendo famoso, eu sou rico também. Aqui Paulo fala sobre, o autor de Hebreus, né, Paulo, fala sobre isso em Hebreus 13:5. Fala assim: seja a vossa vida sem avareza. É o contrário da teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade fala para você ter avareza e cultivar a avareza e não se contentar com o que você tem. Olha o que o texto fala: contentai-vos com as coisas que tendes. Mas é o contrário que estão dizendo hoje em dia. Não fique contente. Olha, você é filho do rei. Você é filho do dono do ouro e da prata. Você não pode se contentar com aquele Fusquinha lá. Você não pode se contentar com aquele Fiat 147L. Você não pode se contentar. Nem existe mais isso. Você não pode se contentar. Você é filho do rei. Você tem que ter um Corolla 2018. É isso? Você não pode se contentar com essa vidinha medíocre. É o que dizem os apóstolos do diabo.
Mas vejam o que o servo de Deus, movido pelo Espírito Santo, diz aqui: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Fiquem contentes com elas. Se alegrem, sejam gratos por elas. Porque Ele, Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sabem onde isso é dito? No Antigo Testamento? No livro de Josué, quando ele estava prestes a entrar na terra. Quando ele estava prestes a entrar na terra, Deus se aproximou e disse para ele: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu estou com você. Então nós temos aqui uma promessa geral. E depois uma promessa específica: ninguém ousará fazer-te mal. Agora aqui é uma promessa para Paulo em Corinto. Então não sei se alguém vai ousar fazer mal para você, Isaac, para você, Robson, e para outras pessoas aqui. No caso aqui, Paulo recebeu essa promessa. Tanto que ele ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, sem sofrer mal nenhum. Isso foi um grande milagre, isso aí. Um imenso milagre. Ficar 1 ano e 6 meses em Corinto, pregando o evangelho, sem ter medo, ousadamente, não acontecer nenhum mal com ele, foi realmente algo impressionante, algo fora de série. Mas é uma promessa específica para ele. Quando ele saiu de lá e foi para outros lugares, ousaram fazer mal contra ele. Aí ousaram. Como tinham feito antes, continuaram fazendo. Ele foi preso em Jerusalém, foi lançado num cárcere. No final da vida dele, morreu, segundo a tradição, decapitado, próximo ali na saída de Roma. Então, nós temos aqui uma promessa específica. Deus queira que essa promessa, não sei, né, se aplique a todos aqui, que vão começar aqui. Se eu fosse de uma certa linha teológica, eu ia falar assim: toma posse aqui da banda. Toma posse, irmão. Como se isso surtisse algum efeito, né? Eu tomo posse. Isso não significa nada. Isso é uma grande estupidez, isso é uma invenção tola que não significa nada, né? A grande verdade é essa. O que nós aprendemos aqui é que Deus fez uma promessa específica para Paulo. Mas isso nos consola também, porque significa que Ele tem poder para fazer isso. Então, se nós não temos uma promessa, nós temos uma esperança. E nós podemos orar dizendo: Senhor, assim como o Senhor protegeu o apóstolo Paulo em Corinto, protege a nós também aqui nesse lugar. Eu sei que o Senhor não prometeu fazer isso, mas eu conto com a sua misericórdia e seu poder. Me ajude, me proteja todos nós nesse trabalho que está começando. Então nós temos como lidar com o medo. Primeiro, obedecendo uma ordem. Segundo, recordando uma promessa. E terceiro e último, estão cansados já? Não? Tomaram café? Café preto? Para ficarem despertos? Estão me acompanhando? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque no final eu vou fazer perguntas aleatórias. E vai ter que vir aqui à frente e responder as perguntas que eu vou fazer com o microfone. E está gravando tudo. E vai ficar pelos séculos dos séculos na internet. Então, se você não prestar atenção, vai ser difícil para você depois, né? Vai falar: Senhor, né, o Senhor não me protegeu. Eu acabei de pedir para ninguém me fazer mal. E aconteceu comigo isso. Bom, veja aí a terceira forma de lidar com o medo aí, numa situação como essa de ministério iniciante. Terceira forma: tomando ciência de uma informação. Qual foi a primeira mesmo? Obedecendo uma ordem. Qual é a segunda? Oi? Relembrando uma promessa. Qual é a terceira? Tomando ciência de uma informação. Que informação? Que informação? Olha o texto. Não podemos inventar. Deixa as invenções para os outros. Vamos ver o que o texto diz. Olha o que ele diz aqui: ninguém ousará fazer-te mal, já falamos. E aí vem a informação: pois tenho muito povo nesta cidade. Eu gosto muito dessa informação. Eu tenho muito povo nesta cidade. Eu acho que não existe encorajamento maior para o evangelista do que essa palavra. Não existe. Alguns dizem que a doutrina da eleição desencoraja o evangelismo. Mas o que a gente vê aqui é exatamente o oposto.
Deus está dizendo para Paulo: Paulo, essas pessoas aí que você está vendo, essa gente aí que você está vendo, mergulhada na podridão, nas falsas religiões, na imoralidade, essas mulheres descendo essa montanha e vindo aqui, essas pessoas que vão e vêm, mergulhadas em todo tipo de mentira, de imoralidade, de pecado. Olha para esse povo aí. Tem muita gente minha aí. Tem muita gente que eu vou chamar, que é minha. É curioso isso, porque isso se harmoniza plenamente com o que Jesus disse em João 10,16. Não sei se vocês se lembram, não precisa abrir lá, mas em João 10,16, Jesus disse assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, que era Israel. Eu tenho outras ovelhas lá fora, em outras nações, em outras cidades, em outros países. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não aqui de Jerusalém, não aqui da Judéia, não aqui de Israel. E a mim convém conduzir essas ovelhas. Eu vou conduzi-las. E sabe o que vai acontecer? Elas ouvirão a minha voz quando eu chamar. Quando eu chamar, eu vou chamá-las pelo nome delas. Não vai ser uma chamada geral, um assobio. Não. Eu vou chamá-las pelo nome. Elas estão espalhadas por esse mundo afora. Esse mundo perdido na ignorância, no paganismo, em tudo que não presta. Elas estão perdidas aí. Mas quando eu chamar, elas são minhas. Eu as conheço. Cada uma delas. Eu as escolhi antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1, que nós lemos agora há pouco. Eu as escolhi. Eu conheço o nome delas. E eu vou chamá-las pelo nome. Eu vou me aproximar e dizer: você, fulano, venha. E elas ouvirão a minha voz. E elas me seguirão. E então, no final da história, no final de toda a saga da humanidade, haverá um só rebanho e um só pastor. Mas elas estão espalhadas ainda. Eu vou chamá-las um dia. E agora então Paulo chega em Corinto. E o Senhor então fala para Paulo: Paulo, aquelas ovelhas que eu falei lá atrás, no meu ministério terreno, tem muitas aqui. Aqui? Mas isso parece mais uma pocilga. Eu só vejo porcos aqui. Não se engane. Tem muito povo meu nessa cidade. Não pare de falar, porque as minhas ovelhas ouvirão, e elas seguirão, e elas farão parte daquele rebanho universal, né, que vai marcar o fim das eras, quando houver um só rebanho e um só pastor. E o apóstolo Paulo seguiu pregando. E nós vemos no livro de Atos várias dessas ovelhas em outros lugares. Nós vemos o livro de Atos dizendo, no capítulo 13, e creram todos os que tinham sido destinados para a vida. Nós vemos no livro de Atos, em Filipos, nós vemos Lídia que se converteu porque Deus abriu seu coração para ela atender aquilo que Paulo pregava. E nós vemos então essas ovelhas ouvindo a voz do bom pastor e seguindo o Senhor. Nós não sabemos quem são as pessoas que pertencem a Jesus e que ainda não escutaram a sua voz. Mas sabemos que quando elas escutarem, elas ouvirão e seguirão. Por isso, num trabalho como esse, num trabalho nascente que visa formar uma igreja, é necessário que os ministros, é necessário que os membros da igreja, é necessário que os cooperadores sempre façam as pessoas que chegarem aqui, sempre façam essas pessoas escutarem a voz do pastor, do bom pastor. Porque entre elas existirão ovelhas de Jesus, só aguardando ouvir a voz dele. Então nunca se deve perder essa oportunidade. Cada um que chegar aqui, que não é ovelha de Jesus ainda, ouvir a sua voz, ouvir o seu evangelho, ouvir a sua mensagem, escutar a mensagem, o recado da salvação. Por quê?
porque não sabemos quem são essas pessoas. Mas temos uma certeza: aqueles que pertencem a Jesus ouvirão a sua voz. Ouvirão a sua voz e se apegarão a vocês aqui. Quais são então os três? Não está funcionando mais? Está funcionando? Quais são então os três modos de lidar com o medo num trabalho iniciante? É muito simples. Obedecendo uma ordem, fala e não te fales. Recordando uma promessa: eu estou com você. E tomando ciência de uma informação: eu tenho muito povo nesta cidade. Com essas três formas de pensar, com esses três itens que foram mencionados aqui, nós podemos prosseguir no trabalho como esse, esperando as bênçãos de Deus e ver o que Ele há de fazer no nosso vida. Vamos orar a Deus, pedindo para que essas coisas sejam reais para a gente. Senhor Deus, obrigado por esse texto de Atos 18, obrigado pelo versículo 9, que mostra, Senhor, como podemos lidar com o temor que muitas vezes se insinua no coração daqueles que estão envolvidos no anúncio da sua palavra. Ajuda, Senhor, cada pessoa que vai cooperar aqui, para que obedeçam a ordem de falar com ousadia, falar a verdade. Abençoa, Senhor, para que eles se recordem sempre da promessa de que o Senhor está com eles até o fim. Sempre se lembrem dessa informação preciosa, a informação de que o Senhor tem um povo. E esse povo, essas ovelhas, ouvirão cedo ou tarde a sua voz e atenderão e seguirão ao Senhor. Abençoa, portanto, esse trabalho e mostra o que o Senhor tem preparado, os seus planos, ó Deus, para essas atividades que serão realizadas aqui a partir de hoje. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.